Eu preciso saber disso. Eu quero fazer isso. O que você acha? Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito ainda. Olha, o assunto de hoje é bem interessante, porque sempre perguntamos aos outros em primeiro lugar. Este vídeo de hoje é uma reflexão, eu gosto aqui de trazer algumas reflexões para a gente pensar junto a respeito de algumas coisas. E eu gostaria de compartilhar este pensamento com vocês. Eu pensei numa coisa. Uma dessas coisas que fazem a gente, primeiramente, perguntar para os outros antes de pensar, antes de orar. O que a gente faz? A gente pergunta para os outros por quê? Preguiça. Essa é uma das coisas com que faz a gente perguntar tudo para os outros. A gente tem preguiça de parar para pensar, de orar, de esperar a resposta de Deus, a gente tem preguiça. Outra coisa, a gente também tenta encontrar a nossa identidade no outro. Às vezes a gente está tão confuso, a gente não sabe quem a gente é direito, que a gente precisa perguntar para os outros. Porque talvez aquilo que aquela pessoa disse vai ao encontro do que eu pensei. Isso faz com que a nossa opinião seja válida, se ela é parecida com a de alguma pessoa. Então a gente tenta encontrar a nossa identidade no outro. A gente pensa, essa pessoa é assim, então eu também sou assim, eu pensei parecido. Então a gente quer entender exatamente como que funciona a nossa identidade. A gente pensa, então eu não tô tão louca assim. Se a pessoa pensou isso, então eu não tô tão doida. Ou se a pessoa pensou algo muito diferente, a gente pensa, opa, ou eu tô muito doida ou essa pessoa tá muito doida. Mas geralmente a gente fica meio assim com nós mesmos. Outra coisa que acontece é que a gente confia mais no outro do que em nós mesmos e até em Deus. Por exemplo, acontece muito das pessoas perguntarem, isso é pecado? Isso pode? Isso não pode? As pessoas querem saber, às vezes nem está na Bíblia, ou às vezes está, e elas saem correndo para perguntar para pastor, para mãe, para o irmão, enfim. Saem perguntando para os amigos, sem antes parar para orar, sem antes ir lá pesquisar sozinha, sem antes ir lá e refletir a respeito do assunto, pois a gente confia mais na opinião do outro, na experiência do outro, do que na nossa própria. Bom, o que eu estou dizendo aqui não é exatamente que a gente não pode ouvir a opinião dos outros e que a gente não deve buscar a opinião dos outros, mas que a gente não deve fazer isso em primeiro lugar. Pense antes, ore primeiramente. Primeira coisa, orar. A gente precisa saber o que Deus acha e o que Deus quer a respeito disso. Às vezes, a opinião do nosso próximo, do nosso amigo, enfim, de qualquer outra pessoa, não é a verdade, não é o que Deus diz, não é o que Deus pensa. Então, primeiramente, a gente precisa buscar por nós mesmos, pesquisar. Tem livros, tem Bíblia, tem internet. Obviamente, a gente não pode acreditar em tudo, mas existe pesquisa para isso. Ore a respeito, reflita muito. Depois de orar, tu não vai correndo quando perguntar para uma pessoa, achando que Deus vai usar exatamente aquela pessoa. Às vezes Deus vai trazer a sua mente. Então pare, reflita, pense. Não tenha preguiça, porque às vezes a preguiça comanda, não é? Mas isso também é uma falta de segurança. A gente sempre acha que o outro está mais certo do que nós. A gente precisa ser mais seguro e, primeiramente, ter mais confiança em Deus. Deus, ele não nos deixará enganado. Então, sempre perguntem a Deus, em primeiro lugar, orem. E como é que eu vou saber se Deus vai dizer sim ou não? Isso é muito claro. A paz de Cristo, ela é inconfundível. A paz é uma resposta positiva quando a gente pergunta alguma coisa. Sim, a paz é uma resposta positiva. Claro que Deus vai usar outras maneiras para falar conosco, e a gente precisa estar atento, precisa estar com os ouvidos bem abertos, pois Deus, ele não nos deixará confundidos. Então, primeiramente, a gente precisa buscar a Deus. E para saber se é Ele, é só tempo de comunhão. A gente só vai conhecer as pessoas quando a gente convive. E isso é questão de convivência. Então, antes de sair perguntando tudo para todo mundo, primeiramente, ore, reflita, estude, pesquise, pois é muito importante a gente ter segurança, a gente confiar em nós mesmos, não achar que o outro está sempre certo e a gente está sempre errado.
E vice-versa também, né? Porque tem pessoas que acham que tá sempre certo e os outros estão sempre errados. A gente tem que manter o equilíbrio. Não é 8 nem 80. Então a gente precisa ter equilíbrio e saber confiar em Deus acima de todas as coisas. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre este assunto. É um pouco polêmico, não é? Então deixa aquele like e se inscreve se tu não é inscrito ainda. E bora aumentar essa família. Um beijão. Tchau, tchau.